Então, galera, para compensar a ausência de uma videoaula semana passada, a gente vai ter duas videoaulas hoje. A gente falou sobre organograma, né, sobre fluxograma ainda há pouco, e sobre as organizações. A gente vai entrar então com um outro conteúdo que também eu considero bastante importante. E isso, ele é bem prático, é um conteúdo bem prático esse conteúdo aqui. Decidi colocar ele hoje também por ser algo que não demande muito tempo para vocês fazerem, tá? Então a gente vai conseguir estar fazendo essas duas atividades hoje, logo porque elas estão dentro da incrementação do nosso projeto. Vocês não vão ter uma atividade para ser feita, vocês vão ter que complementar já a estrutura de vocês. Então a gente vai falar sobre ferramentas da qualidade. Destaquei para vocês, destaquei não, né? Existem 7 ferramentas da qualidade. Folha de verificação, diagrama de dispersão, fluxograma de processos, carta de controle, diagrama de Ishikawa, diagrama de Ishikawa. A gente chega lá, diagrama de Pareto e histograma. Então, tudo isso funciona para nos ajudar, né, a achar a melhor maneira de medir a qualidade do nosso serviço, do nosso produto dentro da empresa. Tá? Nesse momento a gente vai falar sobre as ferramentas, tá? Depois a gente vai destacar a importância da qualidade dentro da empresa. Então, dentro dessas 7 ferramentas que nós vamos trabalhar, prestem bem atenção, façam a leitura com bastante atenção para que vocês possam estar vendo qual ferramenta vocês vão colocar dentro da empresa de vocês, tá bom? Pode ser utilizado mais de uma ferramenta, que isso fique bem claro. Depende muito do que você vai trabalhar, se você vai medir a qualidade do serviço, do atendimento, do produto que você está vendendo. Então, isso vai ser muito variável, tá bom? Então, vamos lá, as 7 ferramentas da qualidade nesta tarde de sábado maravilhosa aí na casa de vocês. A utilização, vão aqui algumas observações, tá? A utilização de alguma das 7 ferramentas da qualidade sem uma análise prévia é prejudicial ao seu negócio. Ou seja, nós estamos trabalhando na ferramenta, tá? Vamos verificar as ferramentas, mas porque eu sei que vocês já montaram um plano, tem um plano já montado, de certa forma, né? Está em montagem, está em construção, então isso já facilita, tá? Mas não é só você pegar a ferramenta dentro da empresa que já está e simplesmente jogá-la lá dentro e achar que vai dar certo. Um dos maiores problemas é utilizar algo que não faça sentido para a organização. Isto pode ocasionar retrabalhos, gastos de energia e tempo e desmotivação de quem fez. Então, precisa se analisar muito bem que ferramenta vai ser utilizada, tá? Precisa ser pensado com mais cuidado essa ferramenta. Não é só colocar qualquer ferramenta que vai dar certo. Para evitar isso, seguem 3 dicas que podem ajudar a evitar estes problemas. Dica número 1. Entenda os fatos. A necessidade de adoção de alguma ferramenta geralmente ocorre diante de 3 fatos: analisar algum problema, estabelecer alguma sistemática de gerenciamento e controle, implementar alguma ação prática. Sem entender a real utilização, a ferramenta adotada pode ser inadequada para a ocasião. Evite os esforços desnecessários. Geralmente, quem está em processo de implementação da ISO 9001 acaba utilizando por diversas vezes algumas das ferramentas. Por isso é importante entender corretamente os fatos. Dica número 2. Promova a utilização duradoura. Crie uma cultura de utilização da ferramenta. Se for uma lista de verificação, por exemplo, demonstre a importância para todos de que o não preenchimento representa um sério problema para a organização. Se for o diagrama espinha de peixe, explique por que devemos utilizar esta ferramenta para identificar as causas de um problema. Enfim, incentive, incentive e incentive. Terceira dica: escolha a melhor ferramenta para o seu trabalho. O objetivo de cada ferramenta é diferente, por isso, dependendo do que será feito, determinada ferramenta não fará sentido. Sempre tenha em mente o objetivo do que se pretende fazer e que resultado você quer colher. Por exemplo, se o objetivo é analisar a frequência que determinado dado
aparece em seu processo. O histograma é a melhor opção. Agora, se quer saber como uma variável se comporta em relação a outra, o diagrama de dispersão é a melhor escolha. Entenda o objetivo da tarefa, para assim escolher a ferramenta. O que é histograma? O histograma é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de frequências de dados, que tem por objetivo identificar como determinada amostra está distribuída. Também conhecido como gráfico de distribuição de frequências, o histograma é representado por um gráfico de barras e a sua visualização auxilia na compreensão de casos como quantidade de produtos não conformes, dispersão das medidas de determinado produto, entre outros. Além disso, esta ferramenta da qualidade se encaixa perfeitamente diante de variáveis quantitativas e que exigem algum tipo de medição. Exemplo: peso, largura, comprimento, temperatura, volume, tempo. Vamos ao prático. Tá? Um exemplo prático de histograma. Para simplificar a compreensão, vamos utilizar um exemplo bem simples e rotineiro: a satisfação do cliente. Imagine que você fez uma pesquisa onde perguntou se o cliente está satisfeito com o atendimento da empresa. Para isto foi utilizada uma escala de 1 a 5. Ao longo de um mês, foram coletadas 50 respostas. As respostas apareceram em frequências totalmente diferentes. A tabela a seguir demonstra as notas registradas durante o mês. Vejam que muitas dessas ferramentas de medir a qualidade vocês já utilizaram, vocês já viram ela dentro de algumas empresas que vocês podem ter passado, né? Eu particularmente já participei dessas pesquisas. Então, a gente vai falando aqui, talvez vocês já podem até ter visto, né, não sabendo o que seria, ou qual nome se daria, mas mais ou menos nesse sentido. Vamos ver. Olha aí, avaliação do atendimento, tá? Então, nós temos aí 50 avaliações, como foi o atendimento. Jogou as 50 avaliações na tela, a gente faz a frequência em que cada nota apareceu durante o mês. 3 vezes nota 1, 6 vezes nota 2, 3, 18 vezes nota 3, 14 vezes nota 4 e apenas 9 vezes a nota 5. Com estas informações, conseguimos elaborar um histograma que torna fácil a visualização em análise. Tá? Então, olha aí o histograma. Com esse histograma, conseguimos tirar algumas conclusões. Temos mais clientes que se encaixam no quadrante dos satisfeitos, entretanto, a maioria ainda está marcando a nota 3. Com isso, deve ser feito algo para que os clientes migrem para os que estão totalmente satisfeitos. Então, com o histograma, a gente consegue identificar ainda quais são os pontos que precisam ser melhorados, né, para que os clientes fiquem totalmente satisfeitos. Só isso aqui resolve o problema? Não. Aqui a gente conseguiu identificar um problema, né? Existem, na maioria, clientes que estão satisfeitos, mas que não estão muito satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Com essas respostas, a gente consegue agora utilizar uma outra ferramenta questionando ou colocando uma caixinha de sugestão de melhorias para que os clientes possam migrar, né, para o totalmente satisfeitos. Um exemplo seria o que é diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa e consequência. Sua análise auxilia na identificação dos principais problemas que afetam uma organização e seus processos. Baseado no princípio de Pareto, desenvolvido inicialmente para estudar a distribuição desigual das riquezas, o guru Joseph Duran implementou o diagrama de Pareto para explicar que 80% das consequências são decorrentes de 20% das causas. É necessário saber separar os poucos vitais dos muitos triviais. A relação 80-20 do diagrama de Pareto é ótima para identificar problemas, verificar as principais causas de não conformidades, averiguar se os esforços de trabalho estão sendo aplicados na direção correta. Um exemplo prático de diagrama de Pareto: a empresa XPTO Serviços Especializados identificou que o número de clientes insatisfeitos, que é uma consequência efeito, com o serviço prestado aumentou drasticamente para isto. Ela elaborou uma pesquisa questionando os clientes sobre os motivos, causas, foram tabulados os seguintes dados. Vejam aí no canto esquerdo da tela.
Causas de insatisfação, principais causas apontadas: não atendeu o prazo 70%, preço 10%, serviço não atendeu as necessidades 10%, atendimento pós-venda 5%, atendimento não cordial 5%. A frequência acumulada na terceira coluna é a soma do percentual das causas com o percentual da causa anterior. Simplificando, o percentual acumulado da causa preço é 70% frequência acumulada da causa, não atendeu ao prazo, mais 10% percentual da causa, preço. Com estas informações foi gerado o gráfico de Pareto deste problema. Olha o gráfico. 60% não atendeu no prazo, aí você vai aumentando, né? 10, aumentou mais 10%, 70%, preço, aumentou mais 10%. Serviço não atendeu às expectativas, aumentou mais 5%. Pós-venda, aumentou mais 5%. Atendimento não cordial. Neste caso, concluímos que a principal causa não atender o prazo representa a principal agravante para a insatisfação do cliente. Ou seja, através do gráfico, concluímos que a XPTO Serviços Especializados precisam elaborar um plano para resolver esta questão e, consequentemente, atender os prazos acordados com os clientes. Diagrama de Ishikawa, olha aí, é Ishikawa, tá? O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta útil para identificar as causas raízes de um determinado problema. Também conhecido como diagrama espinha de peixe, vocês vão já saber por quê, né? Devido ao seu formato semelhante à espinha de um peixe. O diagrama de Ishikawa é uma ótima alternativa para estudar com profundidade as causas de um efeito negativo, levando todas as possíveis variáveis que influenciam o resultado não esperado. Para a elaboração do diagrama, é necessário levantar categorias macros para assim tentar encontrar as causas de um problema relacionado a cada categoria definida. Por exemplo, em alguns momentos, os gestores podem achar que a causa de um problema na linha produtiva seja o maquinário produtivo. A categoria macro é maquinário. As subcausas seriam a capacidade produtiva das máquinas, as máquinas são antigas, entre outros elementos. Comumente, também são realizadas reuniões de equipe com brainstorm, para levantar todas as possíveis causas e assim montar o diagrama para o problema encontrado. Tá? Pessoal, um brainstorm a gente chama em tradução livre tempestade de ideias. Então todo mundo senta e aí começa a imaginar possíveis causas para o problema. Uma pessoa anota todas as causas e nesse momento ninguém julga ninguém, ninguém diz que não pode ser, simplesmente a ideia é posta e anotada. Após isso vai sendo cortado, cancelado as ideias que não se encaixam e aí vai sobrar, né, as possíveis causas para o problema. A brainstorm também é usado muito para ideias de novos produtos. Isso funciona também. Brainstorms funciona para muita coisa, na verdade, tá? Isso é uma ferramenta bem interessante. Exemplo prático, diagrama de Ishikawa. A empresa XYZ Móveis percebeu que o tempo de confecção do produto final aumentou muito nos últimos dias. Para piorar, muitos prazos de entrega não estavam sendo cumpridos. Diante desta situação, o diretor-geral resolveu reunir outros diretores para juntos elaborarem um diagrama com as possíveis causas. Na reunião, eles conseguiram reunir 4 categorias de causas, que eles chamaram de pessoas, fornecedores, infraestrutura e maquinário. Dentro destas 4 categorias, eles elegeram diversas causas para filtrar as causas levantadas. Eles classificaram as de maior impacto, as quais foram: pessoas, muitos colaboradores novos e sem treinamentos. Fornecedores constantemente erram na quantidade dos pedidos. Isso é tenso. Infraestrutura, pelo menos 2 vezes por mês acaba a energia e isto afeta todo o processo produtivo. Maquinário de produção antigo e com pouca capacidade produtiva. Logo, o diagrama de Ishikawa desta relação de causa e efeito ficou com a seguinte maneira. Tá. Pessoas, colaboradores novos, infraestrutura, queda de energia, fornecedores, erros na quantidade, maquinário antigo. Tempo de confecção do produto final. Então vejam que foi destacado, né? E aí
as causas e as consequências. Ao analisar este diagrama, os gestores podem estabelecer planos de ações específicos para tratar as possíveis causas deste problema. O 5W2H é uma ótima ferramenta para complementar a etapa de planejamento diante das causas levantadas. Tá? O 5W2H também é uma ferramenta, mas não é de medir qualidade, tá? É de planejamento de processos. O que é a carta de controle? A carta de controle é uma ferramenta gráfica que pode auxiliar visualmente no acompanhamento dos processos e suas possíveis variabilidades. A carta de controle, também conhecido como gráfico de controle, é uma ótima opção para identificar estatisticamente os desvios ou alterações não esperadas que podem ocorrer em determinada etapa de um processo. A principal forma de elaborar um gráfico de controle é utilizando como base o desvio padrão de um determinado processo. Segundo as boas práticas, alguns teóricos afirmam que a variação de uma amostra pode ser 3 vezes maior ou menor que o desvio padrão encontrado. Visualmente, o gráfico de controle possui. Tá lembrando que isso aqui vai muita matemática nessa carta de controle, mas é muito precisa. Linha superior de controle é uma linha constante no gráfico que indica os limites máximos de controle em determinado processo. Limite superior de controle 3 vezes maior do desvio padrão. Linha inferior de controle é uma linha constante no gráfico que indica os limites inferiores no controle de um determinado processo. Limite inferior de controle 3 vezes menor do desvio padrão. Linha central está representada a variação ao longo de um período de tempo, podendo ser localizada acima da linha superior, abaixo da linha inferior de controle, ou entre ambas, quando localizada entre o limite superior e o inferior. Demonstra que existe desvio padrão menor do que as variações permitidas. Olha aí. Vale destacar que os limites superiores e inferiores são determinados em função do comportamento real de um processo ao longo do tempo. Isto elimina a ideia de que o limite superior e inferior de controle é uma escolha aleatória. A carta de controle pode usar características variáveis ou atributos. As características variáveis são representações numéricas, como a temperatura, peso, espessura e etc. Já os atributos são determinados por nomenclaturas, como conforme e não conforme, defeituoso e não defeituoso. Exemplo prático. Carta de controle. Um gerente de produção resolveu ver a variação de peso de seus produtos para determinar a variação encontrada e o comportamento dos lotes produtivos ao longo do tempo. Para isto, ele utilizou a carta de controle com dados variáveis, uma vez que são medidas numéricas que sofrem alterações. Ele identificou um lote com 10 produtos. Ao pesar os produtos, ele chegou aos seguintes dados. Produto 1, 1,50, produto 2, 1,70 e assim por diante, né? Vocês vão vendo aí. A média, como é que ele achou? Ele somou todos os pesos e dividiu pela quantidade de produtos, tá? Após a coleta dos dados, o gestor determinou o desvio padrão para facilitar este cálculo. Qualquer pessoa pode utilizar a função desvipada do Excel, que é a fórmula que determina o desvio, que seria o desvio padrão, né? É a forma que determina o desvio padrão de uma amostra de dados. Chamamos o desvio padrão. Com o cálculo do desvio padrão, foi possível determinar o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Lembrando que foi utilizado o cálculo com base no desvio padrão, sendo o LSC a média mais 3 vezes do desvio padrão e o LC a média menos 3 vezes do desvio padrão. Ficou a seguinte maneira. Então, você pegou a média, né? Multiplicou o desvio padrão por 3, aí adicionou a média. E adicionou a média para achar o LSC. Tá? E o LIF, você pegou a média multiplicado por 3 vezes, o desvio padrão multiplicado por 3 vezes menos a média. Com estes dados, o gráfico de controle ficou assim. Olha aí. Peso, média, LSC, LIC. Ao analisar o gráfico de controle, chegamos à conclusão de que a amostra indica poucas variações no lote identificado. Entretanto, houveram dois produtos que se aproximam do limite
inferior de controle, o que pode ser um ponto de preocupação durante o processo. A observação, a carta de controle poderia ser aplicada a muitos outros lotes. Para isto, o responsável poderia determinar uma amostra para a realização do teste deste levantamento. Fluxograma de processos. O fluxograma de processos é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado processo. O fluxograma de processos pode ser útil no momento de desenhar os processos e indicar visualmente o início e o fim de um processo, as atividades de um processo, os pontos de decisão, os documentos necessários, o fluxo contínuo de uma informação e etc. Através de símbolos geométricos é possível ter a compreensão completa de como ocorrem as interligações. Além disso, é possível identificar gargalos e problemas que geram desperdícios e retrabalho. Exemplo prático de fluxo de processos: o gerente comercial de uma loja de roupas quis mapear o processo de vendas na loja para entender como é o retrato atual deste processo. Para isto, ele elaborou um mapeamento de processos com base no que é feito atualmente. O fluxograma de processos ficou desta maneira. Olha aí, início, abordagem inicial ao cliente no momento em que entra na loja. O cliente diz que está buscando. Aí, se a resposta for não, oferecer ajuda ao cliente caso ele precise. O cliente solicita alguma informação. Se a resposta for não, agradecer o contato feito com o cliente e oferecer alguma ajuda caso precise. Fim. Se a resposta dele, se ele quisesse alguma informação, fosse sim, explicar as especificações do produto para os clientes. O cliente quer comprar algum produto. Aí vai, né? Se sim ou se não. Então é um fluxo de processo para que diante da resposta do cliente você não fique lá forçando, como a gente vê muito aqui. Alguns vendedores ficam forçando. Se a minha resposta foi positiva à primeira pergunta, aí o vendedor desenvolve, né, uma outra pergunta para obter a próxima resposta. Aí se minha resposta for não, aí precisa-se também saber como é que se precisa fazer. Então esse processo fica bem estabelecido para todos os vendedores e isso facilita o atendimento. A principal análise após desenhar o fluxograma do processo foi de que novas atividades poderiam ser incluídas para tentar melhorar os processos, principalmente para os clientes que não solicitaram nenhuma informação. É, Isso é uma ferramenta deveria ser bastante utilizada, tá? Facilita muito a identificação das situações e problemas que podem ocorrer. Mas não só por isso, também o fato de que pode ser feito alguns outros processos para você poder captar esse cliente, sem forçar a amizade, é claro. O que é diagrama de dispersão? O diagrama de dispersão é uma ferramenta utilizada para identificar a correlação entre variáveis. O diagrama de dispersão, também conhecido por gráfico de dispersão ou de correlação. É ótimo para quem busca entender se uma relação de causa e efeito realmente faz sentido. Com esta ferramenta é possível eliminar as inferências e interpretações equivocadas de que algo ocorreu em função de outra variável. Em geral, o gráfico de dispersão é feito com base em duas variáveis, sendo variável independente são as causas de uma consequência. Exemplificando, imagine uma empresa que deseja descobrir a correlação entre os números de acidentes em obra e os dias chuvosos. Neste caso, os dias chuvosos são as variáveis independentes, pois são as causas que serão analisadas nesta correlação. E uma variável dependente é o efeito consequência. Utilizando o mesmo exemplo da correlação entre a quantidade de chuva e o número de acidentes, o fator número de acidentes é a variável dependente, uma vez que será averiguado se o aumento de chuvas provoca alguma alteração no número de acidentes. Existem três tipos de correlações a investigar a relação entre variáveis, sendo elas correlação positiva, quando duas variáveis aumentam na mesma direção, comprovadamente a venda de chocolate aumenta no período de Páscoa. A correlação negativa, isto ocorre quando duas variáveis são correlacionadas, porém o aumento de uma representa o decréscimo de outra. Exemplo: o médico descobriu que quando maior a idade média do paciente, menor é a média de peso. Correlação nula. Ao correlacionar duas variáveis, se descobre que não existe nenhuma tendência positiva ou negativa. Graficamente, os pontos ficam dispersos. Isto prova que não existe correlação.
Exemplo prático: o proprietário do fast food WY Lanches quis investigar qual é o tipo de correlação entre o tempo de espera do lanche após o pagamento e a satisfação do cliente. Afinal, a empresa dele é um fast food. Tradução livre, comida rápida, tá? Para isto, ele estabeleceu um questionário, onde o cliente dava uma nota de 1 a 5 sobre o seu nível de satisfação, sendo 1 totalmente satisfeito e 5 muito satisfeito. A variável tempo ele conseguia medir facilmente através do seu banco de dados, com seu sistema interno. Ele tinha acessado a informação do tempo em que foi efetuado o pagamento até a recepção do lanche. A fim de compreender a correlação, ele coletou as informações com 20 clientes diferentes, sendo as informações coletadas. Aí vocês conseguem ver aí, né? 20 clientes. E o grau de satisfação de cada um. É o tempo que cada um passou na linha e o grau de satisfação. Poucos deram 5, né? Com os dados disponíveis, o diagrama de dispersão ficou assim. Satisfação do cliente, tempo de espera. O proprietário da WY Lanche descobriu que existe uma correlação negativa entre as variáveis. Quanto maior a nota do cliente, menor o tempo de espera pelo seu alimento. Logo, o empresário se propôs a melhorar este processo para garantir que os clientes estejam cada vez mais satisfeitos. Sabe onde a gente vê muito esse diagrama de dispersão? Quando você liga para alguma operadora, e aí quando está terminando a ligação, ele diz, você poderia avaliar o meu atendimento? Pois é, eles criam um gráfico de dispersão. Tá? O que é folha de verificação? A folha de verificação é uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, produto, processo ou qualquer outra tarefa. A lista de verificação, também conhecida como checklist, auxilia no momento de testar que todas as etapas ou itens da lista foram devidamente cumpridas de acordo com o programado. Apesar de simples, é uma ferramenta altamente eficaz contra o combate às falhas. Pessoas, uma hora ou outra, podem falhar diante de algum processo ou atividade. Por isso, o checklist é uma ótima opção para prevenir erros ocasionados pela falibilidade humana. Exemplo: o gestor de uma empresa de prestação de serviços em limpeza e manutenção de fábricas verificou o aumento de retrabalho por parte dos serviços prestados. Em todos os casos, o cliente reclamava que faltava concluir a limpeza e manutenção de algum local ou equipamento. Para isto, o gerente resolveu elaborar um checklist com detalhes do que deveria ser feito em cada serviço. Nesta lista continham os espaços que seriam higienizados e as máquinas que deveriam ser reparadas. Com isto, ao final de cada atividade, o colaborador deveria checar se tudo foi concluído. Para complementar, o cliente deveria assinar o checklist para validar o serviço realizado. Então, a gente finaliza essa parte das ferramentas, tá? A ideia aqui agora é que vocês peguem uma dessas 7, uma ou duas ferramentas e já me digam qual delas vocês vão estar utilizando dentro da empresa para medir possíveis problemas que podem estar acontecendo. Quando a gente retornar na aula online, aí vocês vão apresentar para mim tudo isso bonitinho, tá bom? Vamos lá, galera. A rocha.